pergunta mágica. Como é começar a investir na Bolsa de Valores? Quais os primeiros passos? Ou os passos, né? Sim, geralmente as pessoas que começam a investir nessa renda variável, começam a buscar essas rentabilidades, elas ficam completamente perdidas em como e as opções que elas possuem, né? Como especialista, ali, os meus colegas de trabalho geralmente trazem essas recomendações, as pessoas começarem com investimentos que realmente são mais conservadores, né? São investimentos que as pessoas não estão tão ali presentes ao risco, né? Então tem menor volatilidade, que a gente chama dentro desse mercado. E a partir disso a pessoa vai ganhando essas experiências, tendo mesmo essa expertise de mercado e começa a pensar nessas modalidades que possuem maior volatilidade, que é o caso da Bolsa de Valores. E, André, existe um valor mínimo para fazer esse investimento? Porque eu me lembro que até alguns anos atrás tinha aquela ideia, né? Quanto você tem na poupança, na economia? Até tanto você pode investir nisso, até tanto a investir nisso. Para investir na bolsa só quando tiver, sei lá, muito um valor, dinheiro, né? um montante maior. Como está funcionando isso hoje? Eupídio, essa é a principal pergunta que as pessoas fazem, né, no primeiro contato ali que elas possuem com algum especialista, algum assessor. Qual que é a aplicação mínima, qual que é o valor de aplicação mínima? Nós falamos que não existe essa aplicação porque depende muito de qual investimento, né? É claro que alguns investimentos possuem um valor de aplicação que não é o mesmo, mas qualquer pessoa, mesmo com um valor bem ali inferior, né, um valor menor, mas ela consegue entrar nesse mercado financeiro. Isso, assim, as pessoas, elas responsabilizam vocês quando acontece alguma coisa errada, apesar de que vocês não têm culpa, né? Como que acontece isso no mercado? Então, a primeira conversa que a gente tem com a pessoa, que é importante a gente ter ali uma diversificação de carteira, tá? Então a gente consegue, de certa forma, diluir esses riscos. Dentro desse mercado financeiro, nós temos dois tipos de riscos: o risco sistemático e o risco não sistemático. Se tratando do risco não sistemático, é o risco, por exemplo, de uma empresa, como o caso do setor de mineração, acontecer uma tragédia e isso afetar o valor da ação dessas empresas, né? Pode ser uma empresa específica ou um setor específico. O risco sistemático é aquele risco que já afeta a economia como um todo, né? A economia que afeta por conta de expectativa dos investidores, que é o caso do Brasil nesse momento, né? Então, nesse sentido, a gente já orienta inicialmente as pessoas a terem essa diversificação de carteira. Então, não somente aplicar todo o dinheiro que ela possui, mesmo que é uma pessoa que tem bastante propensão ao risco, mas a gente sempre tenta trazer essa diversificação de carteira, porque não é só, às vezes as pessoas pensam que é ação que é renda variável, no mercado de bolsa de valores ali é a única opção. Mas dentro desse mercado a gente tem diversas oportunidades ali que as pessoas podem investir. Nós temos outros mercados em renda fixa também, vários títulos. Então, se a gente tem uma possível perda em um determinado mercado, acaba que não sofre tanto porque tem o outro compensa, né? um outro, né? Dentro do direito tem essa medida de peso e contrapeso, né? A gente usa essa semelhança e essa comparação para falar sobre isso também, da importância da gente ter essa diversificação da nossa carteira.